Oi meninas de todo o Brasil, tudo bem? Eu sou a Tainara, sou do Instituto Plano de Menina e hoje estamos aqui no Qual é o Seu Plano com uma série de Bayer, tá? Vou tirar aqui todas as dúvidas para vocês sobre menstruação, saúde sexual, tudo com a doutora Ilza. Tudo bem, doutora Ilza? Quem Tudo é você bem, na Thay? fila do pão, doutora Ilza? Tá, obrigada pelo convite. Tá muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Eu sou, vamos lá, quem que eu sou? Fui professora há muito tempo da Unicamp e sempre gostei de trabalhar com mulheres. Essa é a primeira, acho que é a primeira informação que eu quero passar. Há mais de 15, 20 anos eu tenho trabalhado com mulheres com sangramento uterino e por conta disso estudo muito sobre sangramento uterino e gosto muito desse assunto. Ai, que perfeito, doutora Ilza. A gente tem muitas perguntas, né, sobre sangramento uterino, sobre tudo, né, saúde sexual. Eu acho que é um dos temas, assim, mais pesquisados na internet por meninas também. Eu sou uma menina e eu quero tirar todas as minhas dúvidas com vocês. E tô aqui representando várias meninas do Instituto que têm muitas dúvidas. Acho Vamos que lá. a primeira pergunta que eu tenho, que mandaram pra gente no nosso Instagram, Plano de Menina Oficial, por que as meninas têm tanta vergonha da sua própria menstruação, tentam esconder, né? Porque isso é uma coisa que já vem passada de geração para geração. Quero tentar entender isso, né? Se na sua geração era assim, porque agora a geração Z tá, assim, tomando espaço nas redes sociais sobre tudo, sobre todos os assuntos, sobre todos os tabus. Eu quero entender, né? O que passa, se tá mudando ou não. Olha, tá, essa pergunta é ótima, porque eu acho que a gente está numa fase de transição bastante importante, bastante interessante, como o mundo, pelo menos a gente não viu nas últimas décadas. Isso vem sendo construído há algumas décadas. Sempre, desde que o mundo é mundo, alguns tabus fizeram com que as mulheres se sentiram menores que os homens. E muito tem a ver com o próprio corpo feminino, que sempre foi considerado um corpo impuro. Sempre essa ideia da mulher impura, principalmente quando ela está menstruada, é algo que vem culturalmente, vem secular, desde que o mundo é mundo. Agora, as gerações anteriores tinham mais receio de falar sobre isso. Eu acho muito legal o que está acontecendo agora, que a geração de vocês está trazendo à luz o assunto. E isso faz com que esses mitos e tabus tenham a oportunidade de cair. Porque tabu é aquilo que a gente deixa de falar. Se a gente não fala sobre um assunto, ele vira tabu. Isso é importante porque o sofrimento envolvido numa menstruação, quando ela não é conhecida, e tem estudos mostrando que mais da metade das meninas não tem noção do que é a menstruação, do que está acontecendo com o seu corpo, né? Esse sofrimento é muito grande. Então, eu acho que falar sobre isso, e essa geração tem mudado, ainda tem muita coisa para melhorar, ainda precisa mudar bastante, precisa transformar em algo natural, porque ainda não é visto como natural nem pelas próprias mulheres. Sim, infelizmente. Você falou do tema, né, da visão do corpo feminino. E eu gostaria de entender se, não sei, de algum tempo pra cá, de algumas décadas pra cá, se a visão do corpo feminino, nós, das próprias mulheres, se mudou alguma coisa, ou se a percepção continua a mesma, né? Você que atende bastante mulheres, como que tá essa visão? Se as mulheres ainda têm a mesma percepção arcaica de antigamente sobre o seu corpo, sobre menstruação. Gostaria de entender bastante isso, porque a minha geração é uma geração que tá falando bastante sobre tabu, tá falando bastante sobre menstruação, sobre cuidado com o corpo, e eu quero entender isso, tipo, se a percepção continua a mesma, ou se tá mudando, se tá evoluindo. Eu acho que o princípio é esse. Eu quero entender. Eu quero saber como é que meu corpo funciona. Esse é o mais importante que você falou. A gente tem que querer conhecer o corpo da gente e romper com essas barreiras que impedem que a gente se toque, que a gente se conheça. Porque ainda existem muitas meninas que chegam no consultório e falam assim, olha, eu nunca toquei a minha vagina ou minha vulva. Eu não sei como é. Então, é o seu corpo. Você tem que aprender e querer conhecer. Tabu é algo que vem há muito tempo a respeito do próprio corpo feminino. Acho que na década de 60, né, que a Leila Diniz apareceu com uma foto onde ela mostrava a barriga grávida. Até essa época, as mulheres escondiam a barriga de gravidez. Foi só a partir de 60, 70 que elas começaram a mostrar a própria gravidez. Com relação à menstruação, o tabu continua ainda maior, porque envolve outros aspectos, que é o sangue, que é o odor, que é o cuidar-se, que é o manchar a roupa. Tudo isso é um tabu. O que eu acho que a gente precisa para aprender? Em primeiro lugar, saber o que é a menstruação, que é um período onde o corpo vai
deixar esse sangue sair porque não aconteceu uma gravidez. O significado de menstruação basicamente é não houve a gravidez e a menstruação veio. O que muitas vezes é um alívio para a gente. Quando a menstruação vem, você fala, ufa, veio minha menstruação. Mas também em alguns momentos não é só alívio, ele vem junto com dor, com cólicas, com inseguranças, com dificuldade de se proteger, né? A gente tem falado muito, muito, muito sobre dignidade menstrual. Esse é um assunto que não se falava. Quantas meninas, acho que tem estudos já mostrando que mais de 50% a 60% das meninas no Brasil já referiram deixar de ir à escola pelo menos um dia, porque a menstruação veio e ela tinha ou muitas cólicas que impediam essa presença dela na escola, poder ficar bem, passar às vezes o dia todo na escola, ou não ter, pior ainda, condições de se proteger com relação ao sangramento. Ter um absorvente adequado, poder ter um ambiente, um banheiro adequado para se trocar, para se lavar. O que é bastante complicado. Eu mesma já deixei de ir pra escola por conta de dor, por conta de cólica. E é muito, muito ruim mesmo. Eu acho que um dos pontos que você também falou que me interessou muito é o fato da menina não conhecer o próprio corpo, sobre o seu próprio sangramento, se é normal o sangue vir dessa cor, se não vir. Eu acho que é uma falta de pesquisa muito grande, né? Às vezes não é nem por culpa delas mesmo, né? Mas é por uma coisa que já vem de família, uma coisa que, principalmente também das meninas esconder em casa, né? Eu acho que isso afeta bastante também, tanto na relação na escola, em outros ambientes fora, né? Eu vou aproveitar esse gancho, né? Sangramento, você falou a cor do sangue é normal, qualquer sangue. Como é que tem que sair minha menstruação? Depende. Quando a gente tem um fluxo um pouco maior, em geral o sangue vai sair vermelho, porque está saindo um fluxo maior, ele não fica muito dentro da vagina. Se você está usando, seja um coletor ou um absorvente, você vai ver sair aquele líquido, aquela coloração avermelhada. É muito comum que quando o sangramento em pequena quantidade, ele escureça, porque demora um tempo a mais. Às vezes ele fica coletado na vagina, ele demora um pouco a mais para descer, e isso vai transformando esse sangue no sangue mais escuro. Então, comecinho, final da menstruação, ou quando você usa um método hormonal que tem os escapezinhos, a tendência é que a gente tenha um sangramento em pequena quantidade escuro. Muitas pessoas acham que esse sangramento escuro significa mais impureza ainda, que o sangue teria que sair vermelho vivo. E não é assim. Por ser pequena quantidade, ele fica mais escuro e é normal ser assim. Completamente normal, né? Normal, Você falou agora de coletor menstrual, absorvente. Para você, qual é o mais saudável ou mais sustentável, mais recomendável também para a nossa saúde menstrual? Cada uma de nós tem que ver como ela se adapta melhor com o seu método de proteção, com o que é possível para ela, com o que ela tem acesso. Esse é o mais importante. O coletor menstrual está sendo muito bem aceito pelas mulheres. As mulheres que usam coletor menstrual gostam bastante. Esse é um tabu. Entre os médicos é um tabu. Muitos médicos, principalmente homens que não têm a experiência do ficar úmida durante a menstruação, que às vezes é um pouco incômodo, eles têm um tabu com relação ao coletor que não deixa a umidade. A mulher que usa coletor não fica úmida. Então, quem se adapta bem ao coletor tem havido uma tendência a isso. Mas algumas mulheres não se adaptam bem a ele por vários motivos. E aí você tem os absorventes de proteção externa que também são muito bons. Os absorventes de proteção interna temporários, tipo esses absorventes internos, né, podem ser utilizados também. Qual é o único cuidado? Sangue é um material de cultura. Toda vez que eu usar um coletor ou um absorvente interno, eu devo, pelo menos a cada 8 horas, trocar, lavar o coletor ou trocar esse absorvente interno. Porque com meio de cultura, propicia que alguma bactéria possa provocar alguma infecção. Esse é o único cuidado, além dos cuidados normais, de lavar o coletor e, antes de recolocar, procurar fazer com muita tranquilidade para não deixar a ansiedade provocar algum desconforto durante a inserção. Sim, perfeito, doutora. Eu adorei, tirei algumas dúvidas minhas também aqui. E agora a gente vai começar um joguinho de perguntas, né, que as meninas mandaram pra gente nos nossos canais. Como você falou, né, dos absorventes, coletores menstruais, e eu gostaria de saber, né, por que as meninas têm tantas vergonha de pedir absorvente emprestado. Na escola mesmo, as meninas pediam pra mim, vinham, Thay,
você tem um absorvente pra me emprestar? Sempre na miúda. Por que isso? Por que as meninas têm tanta vergonha, tipo, de falar pra professora, inclusive, que vai no banheiro pra trocar absorvente, né? Alguns professores mesmo não deixavam pra ir, porque elas não falavam o motivo e tudo mais. Aí eu queria saber por que as meninas têm tanta vergonha, se vem de casa, se não foi tão educada, entre aspas, assim, em casa, né? A família, os pais, os irmãos. Por que eles não têm esse contato com a menstruação da menina também? Eu acho um ponto muito importante. Eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu sou filha única, né? Meu pai sempre soube, mas as minhas amigas que não são, sempre teve esse tabu, sempre teve muita vergonha da própria menstruação em casa. Eu gostaria de saber também por quê. Você já começou, você fez a pergunta e já começou até a responder, tá? Que começa em casa mesmo, né? A primeira menstruação, ela é um advento na sua vida totalmente novo. Mas pouca gente fala sobre isso com a menina. E quando isso vai virando algo escondido, tabu, não se fala, a vergonha vem junto com o sentimento de, nossa, então isso aqui não é legal que eu fale para todo mundo, não é legal que eu fale na escola. E adolescente tem um problema sério, ninguém quer pagar mico, ninguém quer ser o da vez, ninguém quer ser a bola da vez. Então é preferível ficar quieto, silêncio, se tornar cada vez mais introspectivo e falar devagarinho, falar baixinho, como se fosse algo vergonhoso. Claro, é muito mais do que isso, mas isso é um dos motivos. O motivo é não conhecer, saber que aquilo é normal, mas a sociedade faz uma pressão muito grande para que a menina ache que o sangramento não é legal. Por outro lado, existe sim, às vezes, algumas famílias que orientam, principalmente as mães orientam suas filhas, mas colocam a coisa como se fosse, olha, você tome cuidado com esse sangramento, não deixa mostrar seu sangramento, veja se a roupa não vazou. Tudo vai gerando uma situação de tanta tensão que quando vai falar sobre isso, eu vou falar só com a minha amiga e vou falar baixinho só com as meninas, que é o meu grupo, é o pessoal que está acostumado, que menstrua como eu. Então, eu acho que agora é hora da gente começar o projeto e aí vem a sua geração muito importante nesse sentido. Vamos falar sobre menstruação, porque isso vai fazer com que os meninos não torçam o nariz quando uma menina falar, estou menstruada. Isso é algo normal, é fisiológico. Vai levar um tempinho para a gente mudar um pouquinho essa história, mas é hora de vocês começarem. Então, é muito importante que existam canais que falem sobre sangramento, que expliquem para as mulheres, porque os homens também, os meninos leem também e observam e assistem vídeos que as meninas assistem. E isso vai divulgando o tema menstruação até ele ficar algo natural, mais natural pelo menos do que ele é tratado hoje. E como que você acha que essa conversa tem que ter com os pais, com a família, com a escola, até no trabalho também, né? Pra não gerar tanto desconforto, tanta tensão pra mulher. Como que você acha que tem que ser abordado o assunto na escola, e em casa principalmente, que é onde vem toda a tensão, né, maior? Eu acho que é legal que os filhos, as filhas em especial, tragam o que passam em casa para dentro da casa. Isso é muito importante. O ambiente de casa ele tem que ser uma extensão um pouco do que aquilo que foi vivido na escola. Não tudo, que tem coisas que são nossas, mas muita coisa é bom que tragam da escola para casa. E quando uma amiga menstrua, chegar em casa e falar para a mãe, nossa, minha amiga menstruou. Como é que você acha que vai ser? Geralmente é a mãe que a gente vai perguntar, porque a mãe é aquela figura que passou pelo mesmo processo. Ela sente cólicas, talvez ela menstrue e você observe o que acontece durante a menstruação dela. A gente observa que o que as mães sentem, em geral, passa para as filhas como o que esperar da menstruação. Uma mãe que tem cólicas, uma mãe que tem até alguma doença tipo endometriose, tende a ter filhas que têm cólicas. Tem uma parte genética, mas tem uma parte comportamental. Isso no caso de uma menstruação que tem lá as suas dificuldades. Mas o outro lado é o mais interessante, porque a maioria vai ter uma menstruação totalmente normal. Então, falar com a mãe sobre sangramento, sobre como ela cuida
desse período, se ela é um período que ela precisa ter mais hidratação, porque o sangramento dela é importante, ela não pode desidratar, é uma coisa importante para a gente pensar, estou sangrando, estou perdendo mais líquido, eu preciso me hidratar bem. Se ela precisa tomar medicamentos para controlar a cólica dela, então trazer para casa, para dentro de casa, antes mesmo da primeira menstruação. Ou seja, o segredo é um canal aberto de comunicação, Thay. Às vezes eu não tenho minha mãe em casa, eu só tenho meu pai. De alguma forma, construir essa comunicação. Geralmente os pais que são pais únicos, eles tendem a fazer um papel um pouco de pai e mãe. Então, é uma chance até maior de que esse pai se interesse e queira falar com a menina quando chega lá 10, 11 anos. O que está se esperando? Que uma hora ou outra ela vai ter a sua primeira menstruação. Ai, incrível falar sobre esse assunto. Assim, me dá arrepios, porque de fato é um assunto, assim, entre aspas, mágico, né? Porque a gente tá falando do nosso corpo, a gente tá falando sobre saúde feminina, né? E muitas pessoas não têm acesso. Isso que a gente tá fazendo hoje, a gente tá literalmente hackeando o sistema, né? Falando sobre saúde sexual, menstruação, todos esses tabus, porque, assim, minha mãe, por exemplo, não teve toda essa estrutura, né, que a gente tá passando agora para as meninas do Instituto, para as meninas do Brasil, inclusive. E eu tô muito emocionada, de fato, é só um comentário mesmo. Que legal, que legal. Mas agora eu quero introduzir as nossas perguntinhas, né? Temos perguntas do nosso canal, do nosso Instagram, @Plano de Menino Oficial, e eu vou perguntar para você algumas dúvidas que as meninas mandaram pra gente, né? E eu quero que você responda todas. Tá? A primeira é: o que é menarca e como podemos ter essa forma, essa conversa de forma mais educativa em casa? Eu acabei de perguntar isso pra você, mas é uma dúvida também das meninas. Como que a gente pode introduzir e falar mais, né? A menarca é um termo técnico e significa o primeiro dia em que ela tem a menstruação, a primeira menstruação. Esse é o dia da menarca. Assim como a menopausa é o último dia de sangramento na vida de uma mulher. Os extremos da vida reprodutiva, o primeiro e o último. Então, a menarca, que costuma acontecer no Brasil, em torno dos 11 anos. 11, 11 e meio. Algumas meninas têm uma menarca um pouco mais tardia, lá pelos 14 anos. E muito raramente ela acontece antes dos 10 anos. Aí ela é considerada uma menarca precoce e precisa de acompanhamento e de diagnóstico médico para ver se vai tratar ou não. Depois que você tem a sua primeira menarca, você vai mudar, o corpo vai começar a mudar, a estrutura do corpo vai ficar mais feminina. E o que ela fala para você? Você vai passar a partir de agora a ter o seu estrogênio, o hormônio feminino. Então, aquela menina que tinha o corpo mais retinho, a gente percebe isso na roupa, né? Antes da gente ter a primeira menstruação, a menarca, o corpo é mais, não tem curvinhas. E aí, assim que tem a primeira menstruação, começa a ter mais curvas, que é em função do estrogênio. O seu ovário passou a produzir esse hormônio que chama estrogênio, e por conta disso, a menarca marca esse início de período da vida da mulher, onde ela vai ter um corpo mais feminino. Nos primeiros anos, ela ainda não ovula tão bem. Depois que ela começar a ovular, ela vai ter também um hormônio chamado progesterona. Então, esses dois hormônios vão levar a vida da mulher até o período da menopausa, ela vai lidar com eles a vida toda. É muito interessante a gente saber sobre menarca, porque ele é totalmente imprevisível. Quando é que eu vou ter a minha primeira menstruação? Então, eu acho muito importante, você falou um pouquinho sobre informação, você falou sobre o canal do Instagram. Uma outra forma de levar informação, eu acho que para casa, é através das mídias sociais de boa qualidade. E aí vocês têm aí muitos vídeos que eu acho que as meninas podem acertar, muito material nas mídias sociais, para que elas possam tirar suas dúvidas a respeito do que está acontecendo com o corpo delas. E principalmente as que estão nessa fase de 10 anos, meio que se prepararem. E um dia ou outro elas vão chegar no banheiro, ou acordar com uma cólica diferentezinha e falar, nossa, o que é essa cólica? E quando vai olhar na calcinha, tem uma mancha vermelha, um sangramento lá. E é a sua primeira menarca. E não se assustar, já está preparada para esse momento, poder chegar em casa, ou poder falar com a professora que precisa do absorvente que a escola deve fornecer, para poder se proteger, tomar um medicamento, se a cólica for algo que está incomodando muito. Enfim, ter os cuidados para uma primeira menstruação normal, né? Ai,
Incrível, ai, tô adorando esse papo. Tá, vamos pra segunda pergunta. Com quantos anos, em média, as meninas têm a primeira menstruação? Como eu falei, mais ou menos em torno de 11 anos e meio. Mais ou menos 11 anos e meio. Existe uma coisa chamada tendência secular. A cada século vai diminuindo a menarca, vai ficando cada vez mais cedo nas mulheres, né? Países ensolarados como o Brasil têm uma menarca mais precoce do que países não ensolarados. Então a gente menstrua mais cedo mesmo, a gente passa dessa transição da infância para a idade de adolescência, para a adolescência mais cedo que as mulheres que moram, para as meninas que moram no hemisfério norte, porque nós temos mais luz e a luz faz a gente adiantar essa primeira menstruação. Ela significa que você pode ter o seu corpo em preparação para uma gravidez. Nos primeiros 2 anos, a maioria das meninas não ovulam. Se não ovulam, elas não teriam um risco de engravidar. O problema é que a gente não consegue saber quem ovula e quem não ovula. Então é importante considerar que a partir da primeira menarca, eu posso estar sob risco de ter uma gravidez. Essa é uma coisa muito importante. Como a gente nem sempre ovula nesses primeiros 2 anos, é comum também que em algumas meninas a menstruação não venha todo mês. Vai passar 2, 3 meses e 6 meses até que venha um próximo sangramento. É muito imprevisto, é muito imprevisível esse ciclo nos primeiros 2 anos. Passam esses 2 anos e aí o corpo se habitua a ter então os seus hormônios numa produção, numa secreção cíclica. Nós somos mulheres, nós temos ciclos. E é só a partir desses 2 anos que esse ciclo realmente se estabelece na maioria de nós. Você já puxou uma pergunta que eu ia fazer agora. É normal você menstruar um mês, passar 6 meses, menstruar de novo e depois não vir, ou enfim, todo esse ciclo demorado, é normal? Nesse período aí, logo após a primeira menstruação, é muito comum que aconteça dessa forma. Mas também é comum uma outra situação que é um pouco mais desagradável, que ela comece a sangrar em quantidade um pouco maior do que o esperado. E aí sim, aí é um sinal de alerta que essa menina precisa procurar a mãe e o pai e, de preferência, um profissional de saúde para investigar. É necessário fazer algum tipo de intervenção? Porque se ela tiver sangramento em grande quantidade e esse sangramento não for tratado, o que vai acontecer? Vai espoliar, vai perder muitos nutrientes através do sangue. E um dos mais importantes é o ferro. O ferro está relacionado à produção de hemácias, que são as nossas glóbulos vermelhos. E aí, uma menina que sangra muito tem um risco maior de desenvolver um quadro chamado anemia. Anemia dá preguiça, não dá vontade de se concentrar, a gente fica meio mole. E às vezes muitas meninas estão sofrendo com isso e não sabem que é o sangramento menstrual dela que pode estar provocando essa perda de sangue. Não é o mais comum, mas a gente pode estimar que na adolescência, em torno de 30% a 40% das meninas têm um sangramento aumentado a ponto de determinar perda de ferro significativa. E como que as meninas percebem, né, que está tendo esse sangramento anormal em mais quantidade? Como que elas têm mais cólica, têm mais sintomas? Eu acho que o que a menstruação, ela pode ser um sofrimento por conta de dor, como você falou das cólicas, esse é um sofrimento. E aí investigar, ver se o uso de analgésicos, uma bolsinha de água quente, um chazinho quente, não pode ajudar a melhorar. Às vezes é uma cólica só no primeiro dia, vai passar. É algo que a gente até aprende a ver que nos fortalece de certa forma. Tolerar uma coisa pequena, uma dorzinha pequena, isso nos fortalece, nos deixa bem. Aprender a controlar esse sentimento desagradável. Dores mais intensas precisam de medicação e muitas vezes de investigação. Por que essas dores são tão frequentes? Meninas que perdem, cai a pressão, acabam desmaiando. Isso acontece às vezes por conta da dor ser muito forte. Isso precisa de uma investigação, precisa passar com a enfermeira da escola, precisa ver se a pressão caiu muito, precisa ver se precisa procurar um profissional de saúde
para ver se vai usar um analgésico, o que que vai fazer, vai suspender essa menstruação que está muito grande, às vezes muita dor. Então, tem muita coisa que o profissional de saúde pode ajudar a diminuir esse desconforto, da dor. Mas uma coisa silenciosa é o sangramento. O que a gente considera dentro de um padrão normal hoje na medicina? Sangrar até 7 dias é normal. Sangrar de forma que não tenha muitos coágulos, que são aqueles pedaços de sangue, e ali a gente perde muito ferro nesses pedaços, desses coágulos de sangue, aí já não é normal. Então, mesmo que sangre menos de 7 dias, se tiver muitos coágulos, não é normal. Sangrar controlado, o seu absorvente, o tamanho dele pode ser normal, não precisa ser um absorvente noturno, porque ele controla tranquilamente. Não quer dizer que não pode usar o absorvente noturno, porque às vezes tem menina que se sente mais confortável em pôr um absorvente maior para garantir que não vai extravasar. Então, isso é uma coisa normal. Mas se ele está encharcado, não parece normal. Um ou outro, tudo bem. Mas se tirar mais do que 4 ou 5 encharcados durante um período menstrual, já é aumentado demais. Aumentado para quê? Para perder ferro e para poder desenvolver, por exemplo, uma anemia. Então, mais do que 7 dias, ou grande quantidade de coágulos, ou um absorvente grande encharcado, é um sinal de alerta de que pode estar aumentando o risco de desenvolver anemia. É importante até passar para as meninas também, né? Caso estejam sentindo esses sintomas, já procurar um especialista, né? Doutora, foi incrível ter esse bate-papo com você, né? A gente vai encerrar aqui. Eu quero que você mande um recadinho para as meninas, né? Olha para sua câmera, solte o verbo, fale tudo sobre menstruação, sobretudo dê dicas para elas. Seja à vontade. Olha para sua câmera e vai. Então, vai lá, ó. Eu acho que o recado que eu dou é que menstruação normal, em quantidade normal, é normal. É assim que nós mulheres somos, nós somos cíclicas, nós temos menstruação normal. E, principalmente, canal aberto, busquem informação para vocês saberem o que está acontecendo com o seu corpo de uma forma totalmente natural. Falem com a mãe, falem com os seus... com quem você tiver mais intimidade, mas perca o medo, não deixe esse tabu te enclausurar. Que isso é que vai limitar você crescer e seguir aí esse caminho maravilhoso que é a gente amadurecer e virar uma mulher adulta segura e saudável. Muito obrigada, doutora. E meninas, se vocês gostaram desse episódio maravilhoso com o Bayer, com a doutora Ilza, nos sigam, vai ter mais. Tem mais coisa boa vindo aí, tá? Procure um especialista, caso você esteja sentindo sintomas fora do normal. Entre no site nãoenormal.com.br, faça o teste lá rapidinho para ver se você tá com alguma coisa normal no seu período menstrual. E vamos lá, hein? Vamos, time! Beijo!